Bernabei quebra o silêncio e dá entrevista sobre a sua permanência no Internacional. Novas informações que vêm da Argentina. Vamos falar também sobre a novidade na reapresentação da próxima segunda-feira. E o Inter começará o ano sem reforços? A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Vamos lá, pessoal, vamos atualizar o Internacional. Sábado de muito calor aqui em Porto Alegre. Não estou na praia, estou aqui na capital gaúcha, trabalhando para trazer o melhor conteúdo aqui para vocês. Na segunda-feira já tem Rádio Bandeirante, já tem programação normal, então a gente segue aqui na capital gaúcha. Bom, pessoal, quero falar sobre dois assuntos com vocês. Primeiro, Bernabei, que eu sei que é porque vocês clicaram nesse vídeo, é o assunto principal, é a maior demanda nesse momento da torcida do Internacional. Bom, pessoal, ontem a gente já trouxe a informação aqui no canal que há já um acerto encaminhado entre Inter, Bernabei e o Celtic. O acordo está encaminhado, restando apenas alguns detalhes, como, por exemplo, a parte do Lanús. No negócio, o clube argentino tem 10%. Bom, isso vocês já sabem, a gente já trouxe aqui no canal. Avançando agora, neste sábado, o Diário Olé da Argentina postou uma nova informação e uma entrevista com o jogador, o lateral esquerdo que estava no Internacional, né? Não está mais com contrato no Inter, embora seja questão de tempo, né, para esse contrato ser assinado, mas Bernabei hoje é um jogador do Celtic. Ele concedeu entrevista ao Diário Olé e alguns pontos que foram colocados pelo Jornal Argentino, que é um dos maiores e mais importantes periódicos dos nossos irmãos. Bom, primeiro, a informação que eles têm de que já há um acerto entre o Inter, novamente reiterando aquilo que a gente já vem trazendo aqui no canal, mas eles trazem um valor um pouco diferente, de 5,5 milhões de euros, que é um valor até que o Simon Bianchini já tinha trazido ontem na Rádio Gaúcha, e mais um bônus de 500 mil euros em contrato. Então a operação no todo chegaria a 6 milhões de euros, é isso que traz o Diário Olé. A gente tem aqui alguns números um pouco diferentes. O que importa, na verdade, é que eles confirmam a informação que a gente vem trazendo de que já há um acordo e o Bernabei vai ser jogador do Internacional. E nessa entrevista, pessoal, ele falou algumas coisas bastante interessantes. Foi uma entrevista mais leve, mais descontraída, sem tanta pergunta, por exemplo, em relação ao futuro, até porque o futuro dele já está definido, mas ele falou sobre algumas questões, como, por exemplo, ser eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Ele falou que era uma coisa muito difícil, que era uma honra para ele, que quando ele chegou no futebol brasileiro não esperava ser o melhor lateral, porque ele diz que o Brasil é conhecido como o país dos laterais. Embora eu não tenha essa mesma visão, né? O Brasil tem, até nos últimos anos, uma escassez de laterais. Claro que na história isso é muito diferente. Tem Cafu, Roberto Carlos, Carlos Alberto Capita, tem vários laterais muito grandes na história do Brasil. Mas recentemente há uma escassez de laterais e ele falou sobre isso, disse que conseguiu ter um segundo semestre muito melhor, que ele teve confiança, que o clube confiou nele, os jogadores também do vestiário confiaram bastante nele e isso foi muito importante para a sua virada de chave, digamos assim, na segunda metade do ano, né? O Bernabei, que com o Kudê jogou apenas um jogo contra o Real Tomayapo pela Sul-Americana e depois só foi utilizado pelo técnico Roger Machado e virou aí titular e sensação do Campeonato Brasileiro. Ele também falou, pessoal, sobre uma coisa muito engraçada que aconteceu ainda durante a temporada, que foi durante o programa do Sport TV, um jornalista sugerindo Bernabei à seleção brasileira, achando que ele era realmente brasileiro, não conhecia muito bem o jogador, acabou se confundindo, depois virou piada, o próprio Sport TV fez uma brincadeira, o próprio jornalista também acabou se pronunciando depois, pedindo desculpas, entrando na brincadeira, e o Bernabei também entrou na brincadeira, porque nessa entrevista ele foi perguntado sobre isso, primeiro perguntado sobre a seleção argentina, se teria o sonho, se teria condições de hoje estar na seleção do seu país. Estou inclusive com a camisa da Argentina aqui gravando esse conteúdo. E ele disse que sim, que é um sonho, que tem muitos jogadores de qualidade na posição dele, citou até o Barco, Ezequiel Barco, o Valentim Barco, perdão, Ezequiel é o atacante. O Valentim Barco, jogador ex-River Plate, que foi comprado pelo Brighton na Inglaterra, que é um dos nomes aí do futuro da seleção argentina para a posição.
e ele cita que sim, é um desejo defender a camisa da sua seleção. E na sequência vem a pergunta da seleção brasileira, até com uma espécie de brincadeira, e ele diz, né, pô, não sei o nome do jornalista, mas recebi os vídeos, recebi os memes com a camisa da seleção brasileira, e é uma honra também, porque ele tem gostado bastante do futebol brasileiro, isso ficou bastante claro nessa entrevista que ele concedeu ao Diário Olé. Ou seja, pessoal, restam apenas detalhes, questão de tempo, para o Bernabé ser anunciado como jogador do Internacional. Virando um pouco o assunto agora, eu quero falar sobre a reapresentação de segunda-feira. O Internacional volta a treinar já na segunda-feira, dia 6, no CT Parque Gigante. A primeira atividade vai ser com portões fechados. Na terça-feira a gente vai ter acesso ao CT, vai poder ter acesso, quem sabe, a entrevistas coletivas, a palavra de dirigentes do Internacional que falarão nesse início de temporada. E uma novidade é esperada para essa reapresentação. Gabriel Barros, não necessariamente na segunda-feira, mas durante a semana. Gabriel Barros, para quem não lembra, é um jogador contratado pelo Internacional do Ituano, ainda com o Mano Menezes de técnico, é uma aposta do Inter que não deu certo. O jogador rodou alguns clubes, esteve no Avaí, pediu uma oportunidade à direção do Inter para ser observado pelo Roger no início da temporada. O Inter ainda não está convencido disso, recebeu algumas propostas, ele esteve inclusive já em uma negociação avançada com a Portuguesa para jogar o Campeonato Paulista, mas ainda não foi anunciado, o acordo não foi selado, então ele se reapresenta aqui no Internacional e fica, por enquanto, no CT Colorado, à espera ainda de uma negociação. Pode ter uma reviravolta no caso e ele acabar fazendo parte do grupo do Inter na temporada? Pode, a chance é pequena, mas isso tem uma remota chance de acontecer a partir da reapresentação deste jogador. E outra pergunta, pessoal, que me fazem bastante nos meus espaços aqui no canal, também na Rádio Bandeirantes. O Inter vai se reapresentar sem novidades, sem reforços? A maior tendência é que sim. O Inter pode, no dia 6 de janeiro, que é na segunda-feira agora, se reapresentar sem nenhum reforço anunciado. Pode ser que o Bernabé, por exemplo, esteja anunciado até lá, mas o torcedor não considera uma novidade, uma cara nova. É claro que é um reforço, um jogador que vai ser um investimento muito importante do clube, mas o torcedor quer novidades. O Inter realmente tem demorado um pouco no mercado. O que eu ouvi é que as situações estão sendo destravadas após a venda do Gabriel Carvalho. O Inter começou a ser mais ativo no mercado, tanto que tem uma proposta colocada pelo Nicolás Rodrigues, atacante colombiano do Fortaleza da Colômbia, e espera uma resposta do clube colombiano. Então, o Inter tem sim negócios em andamento, nada muito avançado a ponto de já na segunda-feira a gente ter conhecimento, mas o Inter vai começar sim a temporada com novidades. A expectativa é que já para a estreia do Campeonato Gaúcho o Inter tenha sim novidades no seu elenco visando a disputa das competições. Lembrando que o Inter até abril só joga o Gauchão. Então, até o início da Libertadores e o início do Campeonato Brasileiro, o Inter disputa apenas o Campeonato Gaúcho, por isso está se dando esse luxo de demorar um pouco mais na busca por esses reforços. Valeu, pessoal, esse foi o vídeo aqui no canal, trazendo tudo do Internacional. Peço para que você apoie aqui a nossa volta ao YouTube, deixe seu like, se inscreva, ative as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu!